nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, então, respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos essa subida a Jerusalém e nós vemos algo que muitas vezes acontece na nossa vida, onde Jesus Cristo anuncia a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Mas mesmo fazendo esse anúncio, algumas pessoas ainda não entendem. E principalmente a mãe de Tiago e João não entende e vai fazer um pedido. Veja que Jesus está falando da sua morte, que vai ser entregue, que vai sofrer, que vai ressuscitar também. Mas parece que essa pregação não cai no coração dos seus discípulos, porque eles ainda não entendem aquilo que deverá acontecer. E por isso que essa mãe se ajoelha diante de Jesus e pede para que os seus filhos tenham um lugar de privilégio no seu reino. Mas Jesus ele vai usar desse pequeno anseio dessa mãe para os seus filhos para nos dar um grande ensinamento. Um ensinamento onde nós precisamos entender que para viver uma verdadeira fé, nós precisamos realmente abraçar os mistérios da vida de Cristo totalmente. Não só aquilo que nos interessa, mas o Cristo total. Por isso que esses discípulos, eles vão ficar irritados por aquilo que aquela mãe está pedindo para aqueles 2 irmãos. E Jesus ele vai falar sobre a humildade, porque a humildade é a virtude essencial para que possamos viver uma verdadeira fé. Porque a humildade é a contemplação, a capacidade de contemplar a verdade. Ou seja, quando nós contemplamos Jesus Cristo falando sobre a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, a humildade nos dá a capacidade de contemplar o ensinamento de Jesus Cristo sem entender
totalmente aquilo que ele está dizendo, mas nos dá a capacidade de acolher e meditar sobre essa palavra, sobre este anúncio. Por isso que Jesus Cristo, ele vai realmente nos chamar a atenção sobre essa capacidade que nós precisamos alcançar de sermos humildes. Por isso, ele vai fazer uma pergunta essencial a esses dois irmãos, perguntando se eles seriam capazes de beber do cálice que o próprio Cristo iria beber. Eles vão dizer que sim. E aqui nós vemos esse grande ensinamento de Jesus Cristo. Beber do cálice é participar da sua paixão, do derramamento de sangue, mas não um derramamento de sangue somente na morte, no martírio, mas também nesse derramamento de sangue de sacrificar a própria vida pelo reino de Deus. Por isso que Tiago vai ser o primeiro mártir que vai ser morto na perseguição. João vai ser o último a morrer, não vai ser martirizado, não por falta de tentativa, mas vai ser aquele que vai viver até uma idade avançada para dar testemunho de Cristo. Esse é o verdadeiro martírio, o martírio que dá a própria vida, independente que seja pelo derramamento de sangue ou pela vida longa para testemunhar essa grande obra de Deus. E depois que eles dizem que poderão sim beber do cálice de Jesus Cristo, Jesus ele vai chamar a atenção sobre aquilo que realmente é o essencial da nossa vida. Porque quando aqueles discípulos ficam irritados com o pedido daquela mãe, Jesus vai dizer: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Jesus aqui está nos chamando a atenção sobre essa realidade. Entre a nossa vida fraterna não pode haver opressão, não pode haver submissão, mas tem que haver sempre uma vida de liberdade. Isso não quer dizer que não tenha que ter hierarquia, porque a verdadeira hierarquia não traz submissão. A verdadeira hierarquia, ela leva e promove a liberdade um do outro, porque a verdadeira hierarquia é uma obra de liberdade onde cada um vive uma obediência racional, capaz de dar o melhor de si para a harmonia daquele ambiente. Assim deve acontecer na igreja, para que possamos ser movidos pelo mesmo Espírito, precisamos ser obedientes, mas não uma obediência de submissão, mas sim uma obediência de liberdade, onde nós somos convictos de que esse caminho é o caminho de salvação. Depois Jesus Cristo ele vai dizer: quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Porque Jesus Cristo é aquele que é o servo da humanidade. E nós precisamos ser, a exemplo de Jesus Cristo, esses que servem, porque será grande nessa terra aqueles que se tornam capazes de servir o seu próximo, com liberdade, com generosidade. Esse sim será grande nessa terra. Esses sim serão os primeiros nessa terra. Não primeiros para ser exaltados e glorificados e honrados por esse mundo, mas os primeiros que se colocam à frente para servir a todos. Por isso que Jesus Cristo, ele é esse que vai à frente, porque ele não vai à frente para nos mandar fazer alguma coisa, mas ele vai à frente para servir de exemplo, para que nós possamos realmente acolher o seu exemplo e praticá-lo. Por isso que no final do Evangelho Jesus vai dizer: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus ele vem para servir a humanidade da sua própria vida, que é a obra de salvação. E todos nós unidos a Cristo,
precisamos aprender a fazer justamente isso, a servir a humanidade com a própria vida de Cristo que está em nós. Por isso que é essencial para a nossa vida uma vida de humildade, onde nós nos tornamos capazes de contemplar os mistérios de Cristo, os ensinamentos de Cristo, e ir meditando nesses mistérios, nesses ensinamentos, para que possamos, dia após dia, crescer na convicção, no entendimento desses mistérios, para que assim possamos beber do cálice de Cristo, que é a sua vida, que é essa obra de salvação, que é sermos capazes de testemunhar, ou dando o nosso sangue ou o nosso tempo nessa terra para anunciar o reino de Deus, para que assim possamos, como Cristo, ser esses primeiros que servem com generosidade a humanidade com a obra de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.